Eu estou numa série que fala sobre orações ousadas. E a gente já estudou 2 orações, uma oração de Davi, uma oração de Neemias. E hoje nós vamos estudar a oração de Jesus. A oração mais conhecida da terra e a oração mais poderosa que nós podemos fazer, porque traz princípios importantes que nós precisamos aprender quando nos apresentamos a Deus em oração. Então eu queria que vocês colocassem o texto aqui, Mateus 6, de 9 a 13, e nós vamos orar o Pai Nosso. Amém? Eu quero que esteja aqui porque talvez você não saiba de cor. Eu acho que todo mundo sabe. Quem não sabe decora a oração do Pai Nosso? Ó, tá vendo? Todos sabem, né? Então, gostaria que você ficasse em pé, que nós vamos começar orando. Você pode até fechar os olhos, se você sabe de cor. Você não vai precisar do texto. Mas a projeção do texto. Então, vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Aqui, Jesus, ele descreve exatamente como Deus é, como Deus está em relação à terra e aos seus moradores. Em primeiro lugar, Deus está no céu. Aqui nós cantamos, você vê como o Espírito vai ministrando aos nossos corações. Aqui a última música, nós cantamos, o teu trono está no céu, não é? Que venha ao céu. Nós cantamos isso. Deus está no céu, sentado no seu trono. O reino de Deus está vindo à terra. Esta oração descreve isso. Deus cuida dos habitantes da terra, daqueles que o buscam. Amém? Então é isso que essa oração fala. Ela descreve a nossa história por completo. Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que Deus está no céu. A palavra de Deus lá no Salmo 11:4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, esta é uma verdade que nós precisamos entender, que Deus está nos céus. Deus tem o seu trono acima de todas as coisas, porque Deus é o Criador. E Ele vê todas as coisas, Ele supervisiona a sua criação. Jesus, ele começa dizendo, Pai nosso, que estás nos céus. Ele poderia chamar Deus por muitos nomes, porque Deus se revelou na história da humanidade de formas diferentes. Ele se revelou como Yahvé, como o Deus da provisão, Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus eterno, Jeová Olã. E assim Deus se revelou de diversas formas, mostrando quem Ele é. Mas Jesus, quando começa a orar, quando Ele quer invocar o Pai, quando Ele quer invocar a Deus, Ele chama de Pai.
Porque nada mais importante que nós saibamos que Deus é o nosso Pai. Amém? Deus é Abba. Deus não é simplesmente o Pai, aquele Pai que está nos céus distante, mas quando Jesus chama Deus de Pai, Ele chama de Paizinho, é o Pai presente, é o Pai que está aqui comigo e se importa comigo. Amém? É por isso que a ação do Espírito Santo em nossas vidas traz um grito, gera uma intercessão e expressa uma verdade muito profunda que é Abba, Pai, porque a palavra de Deus diz que nós não precisamos temer, porque nós não somos bastardos, mas nós somos filhos adotados em Cristo Jesus, e Deus é o nosso Pai. Amém? Então quando você começar a orar, você viu aqui eu ia falar Deus, falei Pai. A gente tem que chamar Deus de Pai. Então começa orando, chamando o seu paizinho, Pai querido, querido papai, Pai nosso, o Senhor está nos céus, mas o Senhor é o meu Pai. Às vezes a gente tem experiências ruins com o pai terreno, e isso nos traz alguns traumas. Quando eu fui para o seminário teológico, eu li um livro que chama Deus e Deuses. O Deus verdadeiro que se revela como um Pai amoroso, e os deuses que nós imaginamos ou trazemos para nós uma imagem errada de Deus. E muitas vezes isso acontece porque nós temos uma imagem errada de como é um pai. Então tem o pai carrasco, pai humano. Tem o pai ausente, tem o pai ocupado, tem o pai distante, tem o pai insensível. E muitas vezes a gente traz essa imagem para Deus, a imagem do nosso pai terreno para o nosso pai celestial. E nesse sentido, se você tem trazido isso para a sua vida, você precisa buscar a presença do Pai verdadeiro, do Pai amoroso, para que Ele cure a sua vida, para que você tenha a imagem verdadeira do Pai celestial. Romanos 8, do versículo 14, ele diz exatamente isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é filho de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Lança fora todo o temor da sua vida, porque você não é mais escravo, mas nós recebemos o espírito de adoção. Fomos adotados pelo Senhor, baseados no qual clamamos. Nós clamamos a voz do nosso espírito, a voz do nosso interior. Nós clamamos, Abba, Pai. Declare aí, Abba, Pai. É o seu Deus, o seu Paizinho. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, eu sou filho de Deus. Diga, declare, eu sou filho. Vira para a pessoa que está do lado e diz assim, que filhinho lindo que você é. Amém, você é o filho lindo. Sabe como a Bíblia descreve que você é a menina dos olhos do Pai? A gente protege a menina dos olhos, não é? Que é a parte mais sensível dos nossos olhos. Você é uma parte preciosa para Deus. Deus escreveu uma história de redenção, de restauração, porque quando Ele perdeu você, quando você pecou e se afastou de Deus, Deus não se conformou. Quando o homem, a sua criatura amada, se afastou do Pai, Deus já engendrou um plano de restauração, de redenção, de reconexão com o nosso Pai. Amém? Ele não quer perder a conexão conosco.
Hoje, quando a gente está online, a gente perde conexão, fica até desesperado, né? Porque está sempre conectado, sempre presente. Deus quer estar conectado conosco. Ele não quer perder nada da nossa vida, por isso Ele está no trono, mas os seus olhos contemplam toda a terra. E quando nós, por decisão própria, nos afastamos, Ele elaborou um plano para que prontamente nós pudéssemos voltar e ter conexão com o nosso Pai. Amém? Deus, Ele é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome do Pai através das nossas ações de santidade. Deus é santo. E tem sempre quando há descrições na palavra de Deus sobre o trono, a gente vê que os seres declaram a santidade de Deus. Isaías, quando viu o trono de Deus, ele viu que Deus era exaltado como santo. Vamos lá ler o texto em Isaías 6, a partir do versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías teve uma visão do trono de Deus, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com suas 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, nós podemos declarar como serafins: Santo, Santo é o Senhor. Amém? Vamos declarar: Santo, Santo é o Senhor. E a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse 4:8, uma visão do trono, também a gente vê a declaração da santidade de Deus. E diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Glória a Deus. Santo, Santo, Santo. A palavra de Deus diz: contudo, tu és santo. Deus é santo, é entronizado entre os louvores de Israel. E eu posso declarar aqui: Santo, Santo é o Senhor Deus é entronizado entre os louvores da IA Church. Entre os nossos louvores, entre a igreja de Deus na face da terra, que se reúne hoje no domingo, no dia da celebração, sobre toda a face da terra, nós declaramos a Deus que está sentado no trono e que tem os seus olhos sobre nós, declaramos: tu és santo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre as nossas vidas. Nós santificamos o nome do nosso Senhor quando nós somos santificados e como filhos, como representantes de Deus na terra, vivemos a santidade do nosso Deus. Deus é santo e o nosso alvo é a santidade. Muitas vezes a gente como vê Deus como santo, o perfeito, aquele que não tem erro, aquele que não peca, e nós já dizemos: este é um grande alvo, impossível de ser alcançado, e nós muitas vezes nem nos desafiamos a ele. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos. Deus declarou na sua palavra, em todas as alianças, na velha aliança, na aliança da lei e na nova aliança, que Deus é santo. E assim como Ele é santo, santo devemos ser nós também. Amém? E santidade
significa que nós não pecamos, mas quando pecamos, vamos ao Pai para nos lavar. Amém? Santidade vai depender muito do tanto que você busca a Deus, do tanto que você tem de intimidade, de compromisso com Deus, porque muitas vezes não conseguimos fazer o que queremos, segundo Paulo declara, o bem que eu quero, isso não faço. Mas o mal que eu não quero, isso faço, porque há uma lei, há uma luta dentro de mim. A carne quer fazer o pecado, mas o Espírito quer fazer a vontade. O Espírito quer buscar a santidade, mas a carne quer o pecado. Existe uma luta no meu interior. Quando a carne ganha e cometemos o pecado, o que nós temos que fazer? Buscar a Deus. E nos lavarmos naquele que tudo pode, naquele que é santo e nos purifica dos nossos pecados. Amém? Então a santidade é o nosso alvo. 1 Pedro, tem um texto que diz assim, como filhos da obediência. Diga, filhos da obediência. Nós somos filhos da obediência e não da desobediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, repita comigo, sede santos, porque eu sou santo. Vamos de novo, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o nosso alvo, a santidade. Por isso que Jesus orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu santifico o teu nome através de uma vida santa, porque o mundo não tem oportunidade muitas vezes de ler a Bíblia, mas ele lê a sua vida. E se você mostrar uma vida de santidade, ele vai entender a santidade do seu Deus. Amém? Santificamos a Deus através dos louvores. Santificamos a Deus através de uma vida de santidade. Santificamos, santificado seja o teu nome sobre toda a terra. Venha o teu reino. Jesus orou, venha o teu reino. O reino de Deus está vindo à terra. Deus, Ele governa sobre toda a criação. Deus é o rei do universo. Deus tem todo o poder, é Ele quem levanta e destitui toda a autoridade. Deus é aquele que é capaz de dar ordens a seu respeito, para que te abençoe. Deus tem exércitos à sua disposição, exércitos de criatura. Quando Deus dá ordem aos anjos, eles te protegem. Deus dá ordem a pessoas a seu respeito. Deus dá ordem a circunstâncias a seu respeito. Porque Deus está nos céus e Ele governa sobre todas as coisas. O projeto original de Deus foi estabelecido no Éden. Deus, quando Ele nos criou, Ele deu ao homem o domínio sobre toda a criação. A palavra de Deus lá em Gênesis diz assim, quando Deus criou todas as coisas. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus criou e deu domínio ao homem. Nós
Na criação, recebemos de Deus autorização para dominar sobre toda a criação. Mas a história relata a queda do homem. E a queda do homem trouxe a perda do domínio do homem. Segundo lugar, foi perdido esse domínio. Perdido quando o homem caiu. E nós entregamos esse domínio àquele ser que se tornou para muitos o seu Senhor. E não mais o Deus que senta no trono e reina nos céus. A palavra de Deus diz que quando Adão e Eva receberam a palavra e trouxeram guarida no seu coração a ponto de executar aquilo que ouviram. A palavra de Deus diz que Eva achou boa aquela palavra. E achou que aquele fruto que ela não devia comer, agradável aos olhos, e comeu do fruto. E deu ao seu marido, e seu marido comeu também. Quando eles obedeceram a Satanás através da serpente, eles deram o domínio para Satanás. Deus já não tinha mais o domínio sobre eles, nem o domínio sobre toda a criação. E a gente entende isso, essa realidade do domínio de Satanás, quando Satanás levou Jesus a um lugar alto. Jesus, quando ele foi batizado, logo em seguida o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. E quando ele estava sendo tentado, Satanás ofereceu a Jesus os reinos da terra. Como que Satanás tinha autoridade para oferecer o que não era dele? Porque de fato, os reinos da terra estão sob o domínio de Satanás. E quando ele oferece a Jesus, Jesus não refuta aquela verdade de que os domínios estavam nas suas mãos. Mas Jesus resiste à sua opressão. E a gente vê lá em Mateus o seguinte texto que nos relata essa verdade. Levou a Jesus, ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Satanás tem um dos domínios sobre os reinos da terra. Mas quando Jesus ora: venha o teu reino. Porque o reino de Deus pode vir à terra. E o reino de Deus começou a ser estabelecido na terra através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, ele veio proclamar o reino. Ele veio estabelecer o reino. E através da igreja, ele deu autoridade do reino. Hoje nós temos autoridade sobre os reinos da terra, quando nós temos o senhorio de Jesus e estabelecemos a sua vontade, os seus princípios na terra, nós tiramos o domínio de Satanás e estabelecemos o domínio de Jesus. Estabelecemos o domínio de Deus. Venha o teu reino, porque o reino de fato pode vir. Mas é por isso que nós enfrentamos tanta luta. Você enfrenta tanta luta quando você quer estabelecer o domínio de Jesus na sua casa. Porque ele tem que sair. Satanás tem que sair. Quando Deus te levanta em algum lugar de trabalho, na educação, na saúde, quando você chega lá, muitas vezes você vê coisas erradas, corrupção. Você vê a obra do diabo como enfermidade ou tantas outras coisas, injustiça. Quando você está lá, você tem que, através da sua vida, viver em santidade, santificar o nome de Deus, estabelecer os princípios de Deus, que são os princípios do teu reino, e sarar aquela terra. É por isso que você enfrenta tanta luta.
É por isso que o diabo não quer que você progrida, nem que você se estabeleça nos lugares altos da terra. Ele quer te deixar nos lugares baixos, sem autoridade, vivendo em pecado. Porque se você viver em santidade e se você invocar os princípios, o reino de Deus é ali estabelecido e ele tem que sair. Então, a nossa luta é essa, estabelecer o reino. Em Mateus 12, diz assim, de Jesus dizendo, é chegado o reino, porque eu estou aqui. Ele expulsou o demônio de um jovem e começou uma discussão. Aqueles que eram contra Jesus, né, os fariseus, eles disseram, Jesus expulsa o demônio por Beelzebu. Aí Jesus diz assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus e não por Beelzebu, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus tinha domínio sobre Satanás e todos os seus asseclas. Todos os seus exércitos de anjos caídos. E Jesus repreendia e ele saía, tinha que obedecer. Então, se Jesus tinha domínio sobre aqueles que tinham domínio, ele estava estabelecendo um domínio maior. Vocês entenderam? Se os demônios e Satanás tinham que obedecer a Jesus, era chegado o reino de Deus e Satanás estava perdendo o seu poder. Jesus, quando ele prega na Galileia, muitos enfermos eram curados. O texto começa dizendo aqui, e ali ele estava proclamando o evangelho do reino. Mateus 4 diz assim, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O evangelho do reino. Jesus tinha poder sobre as enfermidades. Ele declarava, saia espírito de enfermidade. Saia lepra. Seja curado da sua cegueira. E ele ali declarou, externalizou, tornou real o seu domínio. Portanto, Jesus veio para estabelecer o reino e ele estava estabelecendo o reino. Mas quando Jesus estava pronto para deixar a terra, ele falando sobre o seu projeto futuro com Pedro, ele disse assim, eu vou estabelecer a minha igreja, a minha congregação. E esta congregação terá autoridade sobre o reino. Eu vim estabelecer o reino, eu não vou estar mais aqui, mas vocês estarão em meu nome estabelecendo o reino. Eu dou a vocês a chave do reino, as chaves do reino. Estenda a sua mão e pelos olhos da fé, veja as chaves que estão na sua mão. É por isso que muitas vezes quando profetas vêm profetizar nas nossas vidas, eles falam, você tem uma chave, você já viu isso? Tem muitos profetas que vêm e falam, eles começam, eu vejo uma chave. Tem muita gente que pensa assim, tem sempre a mesma conversa, chave. Acho que ele não tem mensagem nenhuma, porque sempre é chave. Gente, mas é uma chave. Deus usou essa imagem simbólica para dizer que Ele te dá nas suas mãos chaves de autoridade. Em Mateus 16 diz assim, também eu te digo, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, as portas do inferno não vão ficar firmes, mas a igreja vai entrar no domínio de Satanás e as portas cairão, porque elas não prevalecerão. O domínio de Satanás vai cair diante da autoridade da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligado na terra será desligado no céu. Por isso que eu sempre falo, e essa é uma mensagem que é tão forte na minha vida e na vida de tantos, e tem que ser na vida de todos nós. Os céus estão esperando o nosso comando. Declara isso. Os céus, Deus que está no trono, está esperando o meu comando. Você já entendeu a autoridade que você tem na sua mão? Para dizer saia, para dizer cesse. Quando Jesus veio e estabeleceu o reino de Deus e foi embora e deixou o domínio nas nossas mãos, Deus quer concordar conosco. Os céus vão fazer aquilo que nós fizermos na terra. Nem tudo vai se tornar perfeito hoje. A gente, quando fala salvação de um território, a gente percebe que um território vai mudando com a nossa presença, com a nossa intercessão, na medida que exercemos a autoridade para expulsar o reino das trevas. Por exemplo, quando nós chegamos aqui nesse bairro, esse bairro era muito pobre. Tinha muitas caixarias, muita prostituição. Eu andava nas ruas desse bairro e falava assim, quanta miséria, quanta idolatria. Aí nós começamos a orar, exercer autoridade, declarar o reino de Deus. Fizemos muitos atos proféticos que eu não posso nem mencionar aqui, que vai escandalizar muita gente. E a atmosfera espiritual foi mudando. Começou o primeiro empreendimento de alto padrão. A favela que tinha aqui, construíram como é que se diz? Conjunto de prédios populares. Nem tudo está perfeito. Agora a gente enfrenta uma outra dificuldade, que é o domínio do quê? Das drogas nessa região. Que eles querem escravizar muitas pessoas, os deixando viciados, e pessoas que vivem na rua e não conseguem sair daquela escravidão. Mas nós estamos trabalhando para melhorar. O que eu quero dizer é que esse bairro mudou a sua identidade, a sua vocação, porque nós chegamos aqui e declaramos, estabelecemos o domínio e nós fizemos a nossa parte. E os céus disseram amém. E muita coisa foi melhorando, e tem muito avanço, tem muita coisa que precisa melhorar, porque a gente vence uma batalha e Satanás vem querendo estabelecer o seu domínio através de outra coisa. E a nossa luta é constante, mas nós somos tão poderosos na terra, que o anticristo não vai se estabelecer enquanto nós estivermos aqui, porque nós temos autoridade para dizer, saia! Não se manifeste, porque o poder que está na igreja é maior do que o poder que está no mundo. Amém? Nós estamos aqui para estabelecer o domínio através de Cristo Jesus novamente. Não será completo enquanto não houver a segunda vinda. Sabe por que Jesus vai voltar? Se você quer saber detalhes sobre a segunda vinda, vá no canal do apóstolo Lamartine Pozella, você vai saber tudo sobre a segunda vinda de Jesus, toda a cronologia. Mas um dia Jesus vai voltar e ele vai sentar no trono em Jerusalém, no trono de Davi. E ele vai reinar 1000 anos sobre toda a terra. Naqueles 1000 anos vai haver justiça sobre a terra. Sabe por quê? Porque a igreja vai voltar e dominar a terra com ele. Olha que coisa incrível. Nós estamos aqui no ensaio. Deus está dando um ensaio para a gente agora. Porque quando Jesus sentar no trono, você vai ter toda a autoridade para estabelecer a justiça na terra. Amém? Porque Satanás vai estar preso. E as nações vão ver
o projeto, vai retomar o projeto original que Deus deu a Adão e a Eva, que foi perdido pelo seu pecado, através de Jesus Cristo, filho de Maria e filho do Espírito Santo. O homem, Deus, vai reinar e vai viver conosco, a sua igreja, o domínio sobre a terra por 1000 anos. Aí será completo o reino estabelecido. Olha como é tão importante essa coisa de reino. Deus estabeleceu o seu domínio sobre a terra. Como o homem tomou o atalho daquilo que Deus havia destinado para nós, Deus enviou o seu filho para botar a humanidade no atalho. Mas para culminar no quê? No domínio. Para culminar no reino vindo à terra, porque Deus reina sobre toda a criação e Deus vai reinar sobre a terra plenamente através de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Um dia Jesus Cristo vai sentar no trono em Jerusalém e eu e você vamos voltar para reinar sobre toda a terra. E eu digo para Deus, Deus, o Senhor me envia de volta para o Brasil. Que eu quero algum cargo lá no Brasil. Porque eu oro tanto para que o Brasil seja melhor, eu quero ver quando isso de fato vai poder ser verdadeiro. Amém? Então, Jesus, ele nos ensina a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí, Jesus começa a nos ensinar a orar por nós mesmos. Depois que entendemos quem Deus é e o plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas, nós nos apresentamos para que Deus cuide de nós, os que buscamos a Deus. Olha aqui, Deus reina sobre a terra e nós, moradores da terra, somos cuidados pelo Rei do Universo. O Pai, que para nós, o Rei que para nós é o Pai. E nós podemos dizer, Pai, dá-nos o pão. O pão é a provisão. Deus é aquele que dá a provisão para as nossas vidas. Tudo que você precisa, você tem em Deus. Deus é a sua provisão. Não é o seu trabalho. Não é a sua atividade. Passa por isso. Mas é Deus quem te provê todas as coisas que você necessita. Quando nós começamos a igreja, eu e o Lamartine, a igreja era muito pequena. Portanto, a arrecadação era pouca. A arrecadação dos dízimos e das ofertas. Então, o nosso salário era muito baixo. Nós morávamos numa casa no Brooklyn, que tínhamos ganho dos nossos pais. E o salário que a gente ganhava não era suficiente para as despesas do nosso mês. Tanto é que a gente ficou sem pagar algumas coisas durante algum tempo. Mas, um dia, eu entrei na minha despensa e a despensa estava vazia. E eu fiquei indignada. Falei, como eu, filha de Deus, do Rei do Universo, provedor e dono de todas as coisas, tenho a minha despensa vazia. Isso não vem de Deus. Aí falei, Senhor, o Senhor que é o Deus que provê todas as coisas, enche a minha despensa. É o que Jesus orou. Senhor Deus, dá-nos o pão de cada dia, a provisão. Aí eu fui conversar com o Lamartine falou, Lília, mas a igreja é pequena, não tem como ter um salário maior. Aí eu falei, não, mas a igreja não é o nosso provedor. Nosso provedor é o Senhor.
não é a igreja. Vamos orar, vamos concordar. E ele concordou comigo e nós oramos. Senhor, o Senhor que tudo provê, aumenta a nossa provisão. Nós não podemos ser escândalo para o mundo. Deus não está na pobreza. Pobreza não é virtude. Pobreza é consequência da ação do diabo sobre a humanidade, sobre a corrupção do homem. E nós, como igreja, temos que intervir para que a pobreza saia do nosso território. Não é? Quando você vê pessoas pobres, necessitadas, você tem que orar para que elas tenham provisão. Para que os moradores de rua, quando você vira os moradores de rua, tantas vezes a gente se incomoda com eles. Isso tem que gerar em você um clamor para que essa situação possa ser resolvida pelo Senhor. Mas muitas vezes Deus vai usar a mim e a você para mudar essas circunstâncias. E eu orei com Lamartine. Falei, o Senhor vai trazer a provisão. E aí o que aconteceu? Um irmão da nossa igreja que frequentava a nossa célula, que tinha uma vida financeira muito confortável, um homem rico mesmo, marcou um dia um almoço com o Lamartine e perguntou para ele, quanto você ganha? Aí o Lamartine falou, tanto. Digamos que hoje fosse R$1.000. Aí ele falou, nossa, mas você consegue viver com isso? Aí o Lamartine respondeu, é difícil, às vezes a gente fica endividado, não tem tudo o que precisa. Aí ele falou assim, a partir de hoje, enquanto não melhorar a situação da igreja, eu vou te dar mais 1.500. Aumentou 150% a nossa renda de um dia para o outro. Meu querido, Deus pode... A palavra de Deus diz que um dia Elias, o profeta, estava passando fome, porque ele tinha declarado seca sobre a terra, disciplina de Deus, e ele teve que viver aquela consequência também. Aí Deus falou, vai para Sarepta, uma cidade, né, de Sidom, vai para Sarepta. Lá eu vou dar ordem para uma viúva, para que te sustente. Uma viúva teve a ordem de Deus, uma viúva que tinha só uma pouca farinha, pouco azeite para fazer uma provisão para ela e para o seu filho e não ia ter mais nada. Mas Deus deu ordem para ela sustentar o profeta. E ela sustentou o profeta. E porque ela foi fiel sustentando o profeta, dando a ele a primeira parte, Deus disse, enquanto houver fome na terra, não vai faltar farinha, nem vai faltar azeite. Amém? Deus dá ordem para que venha a provisão na sua vida. Pode ser os corvos, pode ser uma viúva pobre, pode ser um rico, pode ser uma porta aberta, pode ser uma herança, não importa. Deus sabe o que Ele vai usar. O que você tem que saber é que Jesus nos ensinou a orar, o pão de cada dia dá-nos hoje. Deus pode não dar uma riqueza para você viver toda a vida, mas Ele vai dar provisão hoje, para que amanhã você volte dependente dEle e diga, Senhor, eu preciso de novo. É por isso que a gente não pede, Deus nos dá provisão para um mês, para um ano, para 2 anos, para que você volte amanhã. Amém? E Jesus continua nos ensinando e Ele diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós precisamos do perdão, proteção e perdão. Porque temos que nos apresentar em santidade. E quando não somos capazes, temos que buscar o perdão para que Ele nos limpe. Senhor, perdoa-nos. Hoje eu errei, hoje eu falhei, não devia ter sentido raiva, senti raiva, pronunciei palavras de maldição, fofoquei, né? Fiz tanta coisa errada, às vezes a gente sem querer vai compartilhar, faz uma fofoca, contamina o irmão. Muitas vezes age com corrupção nas nossas vidas. Tem sentimentos errados no nosso coração. Tem relacionamentos truncados,
sem gentileza, sem falta de amor, tudo isso é algo que traz sujeira para as nossas vidas. E a gente pede, Senhor, perdoa-nos. Mas aqui Jesus fala uma coisa que é muito comprometedor. Jesus, você nos perdoa assim como nós perdoamos. Porque se eu não perdoar, não vou receber o perdão. Porque tem gente que tem a dívida paga por Deus e não dá a liberalidade para aqueles que lhe devem. Então o perdão é algo que faz parte da natureza do cristão. Aquele que experimenta o perdão tem que saber perdoar, porque senão não sentiu o perdão. Não viveu o perdão. Quem vive o perdão sabe perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar, você tem que se aproximar de Deus para que Ele revele o quanto você foi perdoado. Amém? À medida que você perdoa, Deus perdoa você. E por último, proteção. Tem muita gente que esquece de orar por proteção. Meus queridos, a gente sempre ora pelo pão, porque pão faz falta, não é? A gente pede perdão, porque quando pecamos vem a culpa, o peso. Mas a gente esquece de orar por proteção. E não nos deixes cair em tentação. Porque no mundo você vai ter tentação na hora que você acorda. Quando você acorda, você vai ter a propensão de pensar coisas ruins sobre o seu dia. E já é uma tentação. E todo o seu caminhar, Satanás vai dar muitas propostas. Porque o papel dele é esse. Fazer você cair, tirar o domínio da sua vida. Domínio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu território. E se ele puder te macular, você perde a autoridade. Então ele vai procurar fazer com que você caia. E a palavra de Deus, Jesus ensina para você pedir para Ele, Senhor, me livra da tentação. Me livra da tentação. Me protege, coloca os teus anjos, que o teu Espírito poderoso me auxilie. Gente, isso é tão forte, que Deus colocou o Espírito Santo em nós, que geme, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Jesus Cristo, depois que morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por nós. Nós temos o Pai no trono, Jesus à sua destra intercedendo por nós, e o Espírito em nós intercedendo por nós, para que nós não caiamos em tentação. Por isso que Jesus disse, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, porque do Senhor é o reino, poder e glória. Amém? Glória a Deus. Essa oração poderosa, ore na sua casa, ore no seu dia, levante de manhã e faça a oração do Pai Nosso. Porque aquelas verdades vão encher você. Antes de dormir, faça a oração do Pai Nosso. Eu muitas vezes oro o Pai Nosso. Tem gente que fala, mas é repetição. É repetição de palavras poderosas que pode transformar a sua vida. Você vai entender que Deus tem um reino. E Ele termina dizendo que Ele vai te ajudar para que você estabeleça o reino. Porque de Deus é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.